Todas as ruas levam ao centro de Curitiba. É uma das capitais mais planejadas do Brasil. Quem aplicou o projeto foi o urbanista Jaime Lerner. O plano diretor de Curitiba, ele é de 1966 e ele se baseou num plano preliminar urbano em 1965. Este plano sugeriu a criação do IPUC, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Nele trabalhavam vários arquitetos e engenheiros, que tinham vindo de fora, alguns de São Paulo, outros daqui do Paraná, e dentre eles o Jaime Lerner. Então o Jaime, ele trabalhou na equipe que consolidou esse plano diretor em 1966 e depois ele foi presidente do IPUC e assumiu a prefeitura, foi prefeito e nesse sentido foi capaz de implementar esse plano diretor. A partir do plano diretor, Curitiba passou a se organizar de forma estratégica, mas na realidade, esse plano realmente funcionou? É isso que nós vamos investigar. A partir da década de 70, Curitiba implementou um modelo baseado na integração entre transporte público e uso do solo. A ideia era evitar problemas comuns em grandes centros urbanos. Curitiba realmente inovou muito naquele momento, porque se pensava assim, em geral, em lógicas radiais de crescimento. E Curitiba pensou uma lógica de crescimento urbano muito adaptada ao seu território, à sua topografia. Então, se pensou naquele momento na estruturação de eixos estruturantes ou os eixos estruturais, e esses estavam no topo do morro, no ponto mais alto, que era o caminho das tropas em geral. E todos eles iam e eles tangenciavam o centro. Então foi daí que surgiu todos esses eixos que a gente conhece hoje, onde está instalado o BRT, com a canaleta expressa, e naquele momento se pensou que deveria se ter uma maior densidade e ocupação do uso do solo, exatamente onde se tivesse mais infraestrutura. Então é daí que surge o tripé do planejamento urbano, que é combinar o uso do solo, então prédios, densidade, comércio, sistema viário, que são as vias externas, onde você tem um tráfego mais fluido, e o transporte público, que fica na via central. E quando a gente pensa, é transporte de maneira ampla. Tem o ônibus, mas também tem a bicicleta, hoje a ciclovia, e tem a calçada coberta para os pedestres. Curitiba carrega vários títulos: de cidade mais inteligente, de alta qualidade de vida e de modelo de planejamento para o mundo. Foi um princípio criado da cidade, que inclusive foi batizado lá fora como TOD, Transit Oriented Development, ou como a gente chama em português de DOTS, Desenvolvimento Orientado pelo Transporte Sustentável. Ele não era um modelo pronto e ele foi melhorado incrementalmente. Então, quando a gente olha hoje para o BRT, por exemplo, que é um ônibus biarticulado, com 2 sanfonas, que para numa estação tubo elevada, que por sua vez o cobrador não está mais no ônibus, está na estação, tudo isso foi pensado gradualmente. Então esse modelo ele não surge do dia para a noite. A cidade tão boa para se viver atrai todos os anos muita gente para morar. E isso tem impacto direto na defasagem do modelo adotado há décadas. A capital foi pioneira nos conceitos de parques esponjas e lineares. Sim, o parque linear está muito atento aos serviços ecossistêmicos do recurso hídrico ali. Então a ideia do parque linear sempre é proteger os nossos recursos hídricos, os rios, que na legislação federal inclusive chamam de APP, Área de Preservação Permanente. Os parques esponjas, eles em geral entendem que em nem toda a área dá para ter, digamos, a mesma margem de preservação dos rios. Então eles abrem um grande espaço para que quando a cidade tiver que alagar, ela vai alagar ali, naquele momento. Então é como funciona um pouco o rio Barigui. O rio Barigui ele funciona para o Barigui não alagar. E aí você pensa, por exemplo, no passeio público. É a mesma lógica, mas aí para o rio Belém. Então você tem esses parques que são uns espaços onde a topografia em geral é a mais baixa e onde o conjunto de águas vai terminar indo para ali. Então se você olhar os parques de Curitiba, ele sempre tem um pequeno lago e esse lago ele está num ponto mais baixo e ele tem uma tendência ali, ele tem uma topografia à volta que permite ele de encher em épocas de chuva e assim evitar alagamentos na vizinhança. Curitiba de fato é um modelo, mas esse modelo se dividiu por igual pela cidade? Nos próximos episódios, vamos analisar essas diferenças entre bairros
desenvolvidos e não desenvolvidos, e entender como esse planejamento impacta a cidade na prática.